Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo de hoje eu vou fazer baseado naqueles shorts que eu fiz sobre João Batista, tá? É até bom que esses shorts sempre me dão ideias para fazer vídeos novos. Só que o YouTube ultimamente está tirando a monetização dos meus shorts, pessoal, não sei porquê. Hoje mesmo eu tentei enviar 2 shorts diferentes e o YouTube falou que era inapropriado. Eu tô falando de Bíblia. O que tem de inapropriado nisso? Não tem palavrão, não é erótico, não ofende ninguém. Então o YouTube tá meio esquisitinho ultimamente, tá bom? Então vamos lá, pessoal. João Batista. A primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é que João Batista é um personagem real, tá? Flávio José felicita João Batista. Flávio José fala que ele era um homem virtuoso, fala que ele batizava, e o mais importante, batizava, escrevi errado, ele era extremamente popular. Extremamente popular. Flávio José, que ele menciona, era extremamente popular. Que Herodes mandou matar João Batista justamente por causa disso, que ele temia a popularidade de João Batista, que muitas pessoas iam até ele. Então Herodes falou, pô, esse cara é um líder nato. Se ele consegue atrair tanta gente, tanta multidão, se ele quiser fazer uma rebelião aqui contra Roma, ele consegue. Então por isso que Herodes mandou matar João Batista. E segundo Joséfo, Herodes teve uma derrota, e o povo de Israel daquela época atribuiu essa derrota a esse motivo. Eles acharam que foi um castigo de Deus, porque ele matou um homem virtuoso, João Batista. Então é um personagem real. Outro detalhe interessante. Peraí que tá vindo sirene de novo aí, pessoal. Aqui é complicado, viu? Se falar de Bíblia, aparece a polícia. Quando vem gente aqui roubar meus fios, não aparece um. Outro detalhe interessante, essa citação de Joséfo, ela é autêntica, tá? Ao contrário da citação de Jesus, que é chamado Testemunho Flaviano, que é uma interpolação da igreja, tá? Eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu provo isso. Orígenes, por exemplo, Orígenes falou que Joséfo era um bom homem, mas pena que ele não reconheceu que Jesus era o Cristo, né? Aí quando chega, Orígenes não, foi... é Orígenes mesmo. Aí chega no 4º século, Eusébio de Cesareia fala que Jesus era o Cristo, que Joséfo disse isso. Então é uma interpolação, tá? Aí fica essa curiosidade, né? Por que João Batista era conhecido por todo mundo e Jesus não? Jesus não era mencionado por ninguém. Nenhum historiador sequer mencionou Jesus. Eu tenho uma playlist aqui no canal sobre isso, um e-book que eu vendo, tá? Então, continuando. Joséfo não fala nada de João Batista ser, por exemplo, levita, da tribo de Levi, sacerdote, nada disso. Só fala que ele era um homem virtuoso, que pregava a virtude para as pessoas e batizava. Só isso. Agora, o que Lucas diz? Lembrando que Lucas não foi testemunho ocular dos fatos. Lucas é o único evangelho que fala que João Batista seria da descendência de sacerdote. Aqui, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Então, ó, note que tanto Zacarias quanto a mulher dele era descendente de Arão. Por isso que eles podiam ser sacerdotes. E aí quando chega aqui no versículo... acho que é mais para frente. Versículo 57. Quando Isabel completou-se o tempo para o parto, ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No 8º dia foram circundar o menino, queriam dar o nome do seu pai Zacarias, mas a mãe, tomando a palavra, disse, não, ele se chamará João. Então anote que João Batista, segundo Lucas, ele seria descendente de uma família sacerdotal, descendente de Arão, correto? Agora, na Bíblia, nós não temos nenhuma menção sequer, nem nos outros evangelhos, de João exercendo o serviço de sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Vamos ver aqui em número 3. Números capítulo 3, a partir do versículo 1. Eis a descendência de Arão e de Moisés, quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai.
Esses são os nomes do filho de Arão. Arão, Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar, tal. Deus falou a Moisés e disse: faze chegar a tribo de Levi e põe na disposição de Arão, sacerdote. Eles estarão ao seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes pertencem, bem como dos deveres de toda a comunidade. Na tenda da reunião, ao ministrarem na habitação, cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião. Encarregar-se-ão daquilo que compete aos israelitas, ao ministrarem na habitação. Dirá, pois, Arão a seus filhos, os levitas, como doados, eles lhes serão doados pelos israelitas. Registrará Arão e seus filhos que desempenharão o seu ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será punido de morte. Então, todo o capítulo 3 de Números fala disso, assim como no capítulo 18. O capítulo 18 de Números também fala das funções dos levitas, dos sacerdotes do levita. E disse Arão: eis que eu te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem eu te dou, como a parte que é atribuída, bem como a teus filhos, e isso um estatuto perpétuo. Então seria para sempre, tá? Eu não vou ler tudo, senão eu não acho que é necessário. Mas a grande questão é, você não tem na Bíblia, em nenhum versículo, João Batista exercendo algum tipo de ministério. E ninguém menciona também que ele era tribo de Levi, ou descendente de Arão. Só Lucas que dá a entender isso, que ele fala que a mãe dele era descendente de Arão e o pai dele era sacerdote. Só que a tradição em Israel era que os sacerdotes eles eram separados justamente para cuidar das coisas sagradas. Então, por exemplo, se você fosse um filho de sacerdote, a sua função e obrigação era ministrar no templo. Você não vê João Batista fazendo isso em momento nenhum, e nem na citação de José. Muito pelo contrário, você vê João Batista ali fazendo um ritual que se parece com os essênios, né, que é o batismo, e pregando ali virtudes. Joséfo nem menciona que ele pregava para arrependimento dos pecados, só aqui na Bíblia mesmo. Agora, qual que é o probleminha disso daqui? Se Lucas estiver falando a verdade, se João Batista era um sacerdote, o sacerdote só não poderia ser sacerdote nas seguintes condições. Levítico 21:16. Deus falou a Moisés e disse: fala a Arão e diz-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, se tiver algum defeito. Pois nenhum homem deve se aproximar, caso tenha algum defeito, quer seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, homem que tenha o pé ou braço fraturado, ou seja corcunda, anão, ou tenha belida no olho, ou dartro, ou pragas purulentas, ou seja eunuco. Aqui outras bíblias falam que tem o testículo danificado, mas é a mesma coisa, tá? Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, poderá se aproximar para apresentar oferendas queimadas a Deus se tiver algum defeito. Tem defeito e por isso não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Então eu pergunto, João Batista tinha algum desses defeitos? É uma possibilidade. Dele ser coxo, cego não, senão não faria sentido, a Bíblia mencionaria, né? Sei lá, corcunda, anão também ele não seria. Eunuco, de repente, nós já vimos o vídeo de eunuco, seria a única explicação pelo fato de ele estar lá no rio batizando, em vez de estar fazendo as funções do descendente de Arão, para cuidar das coisas sagradas. Meio complicado isso, né, pessoal? Aí, vamos ler mais sobre João Batista. Olha o que Marcos fala de João Batista. É o comecinho do Evangelho de Marcos. Marcos 1:4. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Primeiro erro. Quem deu autoridade para João Batista para fazer a remissão dos pecados? Amadinho, foi Deus. Então, a paixão de Cristo foi para quê? Foi à toa? Foi só para Deus fazer algo sádico, matar o próprio filho, sendo que já tinha outra forma de arrependimento dos pecados? Porque está escrito aqui, ó, para a remissão dos pecados. Então, isso aqui é uma informação que não é verdade, tá? Tanto que José fala que ele batizava, mas não menciona nada de remissão de pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel.
Bom, dois probleminhas aqui. A vestimenta de pelo de carneiro era mais típica dos profetas. Então eu pergunto, João Batista, ele era sacerdote, conforme Lucas diz, sacerdote, ou, conforme nós vimos ali em Marcos, ele seria um profeta? Porque essa designação de vestir roupas de pelos de manto era mais típica dos profetas. E aí, como é que fica? Ele era um sacerdote, filho de sacerdote, mas estava ali bancando o profeta. Ah, Amadinho, ele não era profeta, porque lá no Evangelho de João, quando perguntam para ele se ele é um profeta, ele fala que não. Beleza. Então por que ele se vestia como um? É o mesmo para encontrar, por exemplo, um cara vestido de mulher e falar, cara, você é travesti? Não. Então por que você está vestido de mulher? É a mesma coisa. Se João não era profeta, por que ele se vestia de pelos de manto de carneiro? Meio confuso isso, né, pessoal? Aquela parte de preparar o caminho do Senhor, eu já tenho vídeo aí no canal, que é outra mentira aqui dos evangelhos, tá? Ali não é sequer profecia, tá? E para finalizar o vídeo, pessoal, João está ali travestido de profeta segundo o evangelista, né? Será que isso era comum nessa época, pessoal? Nós já temos alguns absurdos aqui. Lucas fala que ele era filho de sacerdote, não sei de onde é que Lucas tirou isso. E aqui ele está bancando o profeta. Pelo menos travestido de profeta ele está. É assim que a Bíblia descreve. Mas isso aqui é a visão do autor para dar um caráter profético ao personagem, tá, pessoal? Porque em Zacarias 13, pessoal, está falando assim, ó. Deixa eu ver qual é o versículo. A partir do versículo 4. Não, vou ler a partir do versículo 2. E acontecerá naquele dia, oráculo de Deus, que eu exterminarei da terra o nome dos ídolos, eles não serão mais lembrados. Também os profetas e o espírito de impureza eu expulsarei da terra. O que Deus está falando? Que não ia ter mais profeta em Israel. Tanto que no livro de Macabeus, deixa eu ver se aqui a Bíblia de Jerusalém marca, ou menciona qual é o capítulo, que os evangélicos não têm esse livro. No livro de Macabeus é mencionado, nunca houve tal coisa em Israel desde quando Deus retirou os profetas da terra. Porque Deus falou aqui em Zacarias 13, eu vou remover o nome dos ídolos e os profetas da terra. Então por que João Batista está aqui travestido de profeta, segundo Marcos? Vocês percebem a malandragem, como não faz sentido? Se alguém profetizar novamente, inclusive aqui eu li errado, tá? Também os profetas e o espírito de impureza, tá? É isso mesmo. Se alguém profetizar novamente, olha só, seu pai e sua mãe que o geraram, dir-lhe-ão, tu não viverás, porque falastes mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão enquanto profetizar. Se João estava aqui travestido de profeta, está ali falando que ia vir não sei o quê, vai vir alguém mais forte que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, por que Isabel e Zacarias, que eram os pais dele, não fizeram o que Zacarias falou aqui? Eles tinham que pegar uma espada e ir lá e matar ele. Não é a palavra de Deus? O pai dele não era sacerdote? O pai dele não conhecia essas mesmas escrituras em hebraico, na linguagem original? Faz sentido para vocês o cara ser filho de sacerdote e fazer uma coisa aqui que o profeta falou contra? Será que João Batista nunca aprendeu nada sobre a Bíblia hebraica com os pais dele? Sendo que o pai dele deveria ler a Bíblia todo dia na sinagoga? É tipo aqui no meu canal, todo dia eu falo algum trecho da Bíblia. Só aí vocês veem que o que a Bíblia fala ali não é verdade, pessoal. E acontecerá naquele dia que os profetas terão vergonha das suas visões, quando profetizarem. E, preste atenção, não vestirão um manto de pele para mentir. Era exatamente o que o autor fala que João Batista usava, manto de pele. Então, se os judeus tinham essa profecia, esse profeta que é pós-exílio, tá? Para quem não sabe, é o profeta Zacarias, é quase um dos últimos profetas, tá? Ele e Malaquias já são os últimos profetas, depois Deus removeu os profetas de Israel. Até hoje, em Israel, não tem mais profeta. Então, se Deus falou que os profetas não iam vestir manto de pelo para mentir nunca mais em Israel, por que o autor do Evangelho coloca João Batista vestido com manto de pelo?
você acha que João seria extremamente popular se ele fizesse isso? Como José informa, que era tão popular que foi o que causou a morte dele? Imagina você é um cristão. Aí você lê lá na Bíblia, olha, vai vir um anticristo, e esse anticristo ele vai vestir uma capa azul e uma mitra papal na cabeça, aquele chapéu cônico do Papa. Não siga esse homem, tá? Porque ele vai estar mentindo, é um anticristo. Aí chega alguém com uma capa azul, uma mitra papal na cabeça, você seguiria? Eu acho que nenhum cristão vai dizer assim, porque ele fala, não, eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz para não seguir aquele homem que ele é mentiroso. É o que nós estamos vendo aqui, o profeta Zacarias, ele fala, ó, nunca mais vestirão um manto de pelos para mentir. Acabou os profetas. Você chega naquele período intertestamentário, né, em Macabeus, já não tinha mais profeta. É mencionado 2 vezes no livro. É que eu não vou lembrar de cabeça qual é o versículo, então eu vou ter que ficar meia hora procurando, tá? As pessoas pensam que a gente estuda, que a gente sabe a Bíblia toda de cor na cabeça. Não, às vezes a gente tem que pesquisar qual é o versículo que não lembra, tá, pessoal? Ainda mais eu, ultimamente, que eu tô com tanto problema na cabeça que... Enfim, o Zacarias falou, eles não vão vestir mais manto de pelos para mentir. Aí chegou o autor do Evangelho de Marcos, ele coloca João Batista vestindo o manto de pelo como se fosse normal. Só que isso não bate com a história. José falou que ele era muito popular. Se isso fosse verdade, o que está escrito aqui em Marcos, João Batista não seria tão popular. Então os fariseus iam implicar com ele, falar, poxa, por que você está vestido assim? Você não viu que Deus proibiu aqui em Zacarias? No mínimo. Para finalizar assim, cada um dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se alguém lhe disser, que feridas são essas no teu peito? São aquelas que recebi na casa dos meus amigos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os profetas não iam vestir mais manto de pelo para mentir, e se eles ousassem profetizar, eles iam ficar tão envergonhados, que eles iam dizer assim, ó, eu não sou profeta, tá? Eu não sou profeta. Deixa eu ver só se eu acho aqui mais um versículo. Ó, Evangelho de João. Esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Viu? É profeta? Não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou a voz que clama no deserto, tal. É o mesmo que está lá em Zacarias. Se alguém vestisse manto de pelo para mentir, e alguém lhe perguntasse, és tu profeta? A pessoa ia dizer não. Por quê? Porque já não teriam mais profetas, tá? Então só aí você vê, a Bíblia mente 2 vezes em João Batista. Em Lucas, ao dizer que ele era sacerdote, que não condiz em nada com a história do personagem, e em Marcos, que coloca ele como se ele fosse um profeta. Aí eu pergunto, como é que a gente vai confiar nisso aqui, ó? Se a gente vê que os autores não tinham um conhecimento da Bíblia hebraica e da cultura da Judéia daquela época. Dá para confiar? Complicado, né, pessoal? Então tá aí. Mais um videozinho aí, tá bom? Ainda tem mais outros temas que eu vou abordar mais pra frente, periodicamente. É que esse canal tá um pouco parado, tá, pessoal? Por isso que eu falo pra vocês engajamento. Deem like, ativem o sininho, comentem se gostou, se não gostou, que isso ajuda a aumentar o alcance dos vídeos, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.